Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Fernandes e quem acompanha o canal DEA Itiba, que são os missionários católicos, tem um canal aqui no YouTube e eu vou deixar o link desse canal na descrição desse vídeo. Eles recentemente publicaram um vídeo em que falavam a respeito da conexão que havia entre divórcios e novela, né, assistir a novelas no Brasil. E eles estavam citando esse artigo aqui. E eu vou dar uma olhada em maiores detalhes nesse artigo em específico. Então, aqui está o título, né? Television and Divorce, Evidence from Brazilian Novelas. Vamos começar lendo o abstrato, que já tem aqui uma versão resumida, né, do que vai ser tratado nesse estudo. Aí diz que nesse paper, os autores, né, nós estudamos a conexão entre televisão e divórcio no Brasil. Exploramos as variáveis, que falam um pouco da questão da matemática, né, que eles usaram, e utilizaram também os dados de 3 censos que foram feitos em 1970, 1980 e 91. E foram ver o que havia, né? Eles disseram aqui que encontraram que uma parcela de mulheres que são separadas ou divorciadas aumenta significativamente depois que o sinal da Globo se torna disponível naquela cidade. Então veja só, né? Quando a pessoa passa a assistir mais novelas, eles vão falar aqui, né? Porque tem muitas personagens femininas que cometem adultério, elas têm poucos filhos, etc, etc. Aí acabou aumentando a quantidade de divórcios que houve no país, né, com a implementação do sinal da Globo, especificamente, né, eles não olham as novelas de outras emissoras. E, enfim, na introdução diz aqui que, apesar de que os legisladores há muito tempo acreditam que a televisão pode influenciar as preferências e opiniões da população, até recentemente havia pouca evidência do verdadeiro papel da televisão, seus possíveis impactos, o papel do conteúdo, a permanência dos efeitos e assim por diante. Nos países em desenvolvimento, o papel da televisão é de particular relevância como um meio de alcançar grandes setores da população a relativamente baixo custo. E aí começam a falar desse aspecto, né, da família, as relações familiares e do divórcio, que é um tema saliente, um tópico saliente. E de fato tem sido observado que a possibilidade de divórcio dá aqui. Ele fala dos benefícios, né, e depois dos malefícios do divórcio, que aumenta o poder de barganha das mulheres para alcançar maior igualdade de gênero dentro do casamento. E divórcios unilaterais também mostraram que eles diminuem os casos de violência doméstica, homicídio de mulheres, né, de esposas, ou esposos também pode ser aqui, e suicídio, mas o divórcio pode ter também, como todos nós sabemos, né, deixa eu baixar aqui, pode ter efeitos adversos de longo prazo nas crianças. Então ele fala meio que prós e contras, né, por assim dizer, do divórcio. E aqui tem uma estimativa feita pelas Nações Unidas em 2007, como diz aqui, bem interessante isso, que os divórcios no Brasil em 1984 chegavam a 3,3%, né? 3,3 a cada 100 casamentos acabavam em divórcio. E em 2002 esse número saltou para 17,7%. E foi o maior salto que é observado em um país da América Latina. E aí eles começam a divagar por que isso teria acontecido. Deixa eu colocar aqui uma outra passagem interessante, né? Como nós discutimos aqui, as imagens que são divulgadas, né, nas novelas da Rede Globo tipicamente incluem temas relacionados veja só, o marxismo cultural, né, sendo falado de outro modo, ao criticismo de valores tradicionais e a circulação de ideias modernas, tais como o empoderamento feminino e a emancipação feminina, tanto na esfera do trabalho quanto na vida privada.
E separação e divórcio são uma reflexão natural dessas atitudes. Como eu falei, né, quando diz a crítica a valores tradicionais, então você já, tem o marxismo cultural, mas os esquerdistas não chamam de marxismo cultural. E aí por isso que tem essa coisa, né, de muita gente que nega a existência do marxismo cultural. É apenas uma questão de nomenclatura ou não sei, a concepção, mas existe, eles apenas pensam de outra forma ou chamam de uma maneira diferente. E aqui, veja só, dos achados, né? Nós achamos, né, descobrimos que as áreas que receberam o sinal da Globo tiveram um aumento significativo das taxas de divórcio e separação. Mais para baixo aqui, fala sobre a história do divórcio no Brasil, e é bem interessante isso aqui. Vou ler esse trecho até um pouquinho mais longo, acho que vale muito a pena. Né? Até o final do século XIX, a igreja tinha a responsabilidade exclusiva para o casamento no Brasil. Em 1934, o poder político da igreja, no caso, ele está falando da igreja católica, né, era tão forte que o Congresso legalizou, vejam só, a indissolubilidade do casamento, fazendo do Brasil o único país da América Latina com tal característica. Eu, como católico, nossa, imagina só se a gente volta nos tempos, né, que o casamento seja reconhecido como indissolúvel pela lei. Imagine só. Mas voltando aqui. Entre as décadas de 50 e 60, várias tentativas de legalizar o divórcio ou de passar leis, né, uma legislação relacionada à anulação do casamento falharam. Entretanto, essas tentativas aumentaram, né, dramaticamente a conscientização, né, a percepção desses assuntos entre os brasileiros, de modo que no início da década de 70 muitas pessoas estavam favoráveis ao divórcio, eram favoráveis ao divórcio. E nessa época, um número relativamente grande de membros do Congresso formou uma coalizão que tinha como objetivo, né, visava a buscar a aprovação de uma lei do divórcio. Isso não foi possível, ou não era possível, enquanto houvesse o princípio da indissolubilidade do casamento. E no meio da década de 70, né, isso durante o regime militar, os legisladores tentaram votar no Congresso para remover esse princípio, né, da indissolubilidade do casamento, mas não conseguiram atingir os 2/3 dos votos requeridos em cada uma das câmaras, né, no Congresso e no Senado. E aqui veja só uma coisa bem interessante. Né? Eventualmente, o governo militar interveio e baixou o limiar de votação requerido para passar uma emenda constitucional de 2/3 para metade do Congresso, efetivamente permitindo a legalização do divórcio. Então veja só, muita gente diz aí que o regime militar, né, a ditadura foi conservadora, e a gente vê que não é bem assim. Inclusive mais para frente ele vai explicar, os autores vão falar qual foi aí a grande treta que teve entre os militares e a Igreja Católica, que levou a essa questão da abolição da indissolubilidade do casamento, né? Então, continuando aqui, essa ação do governo é explicada pelo fato de que a relação com a Igreja Católica ficou desgastada ao longo dos anos. No início da nova ditadura, em 1964, uma forte relação com a Igreja foi estabelecida, mas durante os anos seguintes, o governo se tornou mais e mais repressivo e a Igreja mais comprometida com a defesa dos direitos humanos e a promoção da justiça social. Eu não falo aqui se está se referindo exatamente à teologia da libertação ou apenas à Igreja de uma maneira geral, né? Mas, continuando, essas trajetórias opostas, Igreja e Estado, montaram um palco para a colisão que houve na segunda metade da década de 70. E em 1977, o governo militar unilateralmente baixou o quórum requerido para uma emenda constitucional de 2/3 para uma maioria simples. A justificativa oficial do governo era um desejo de reformar o judiciário,
mas os observadores brasileiros mantiveram que facilitar o divórcio era o verdadeiro motivo, já que isso deveria fortalecer, não fortalecer, mas avançar talvez os objetivos políticos do presidente em diversas maneiras. Aqui no caso Geisel, tá? Acho que vai ser citado um pouquinho mais para frente. E aqui temos uma das partes mais interessantes que ele fala, né? O primeiro dos objetivos foi dar um blow, seria um golpe, né? Dar um golpe na Igreja Católica que tinha efetivamente assegurado o poder de oposição política, já que ela duramente criticava as políticas do governo em relação aos pobres. Ao promulgar uma legislação que era popular entre o público, mas que se opunha à Igreja Católica, o governo podia tirar um pouco da autoridade social da Igreja. Ao legalizar o divórcio, o governo foi capaz de colocar os dois principais oponentes do regime militar, o MDB e a Igreja, um contra o outro. De fato, os políticos do MDB foram os principais proponentes da lei do divórcio, que os padres e bispos tinham jurado lealdade, derrotar, não sei como, Valde, né? Fizeram voto de derrotar. Estranho traduzir isso daqui, vou pensar direitinho depois. Enfim, em 1977, a votação de 77 resultou em uma lei que permitia o divórcio apenas após 5 anos da separação de fato ou 3 anos de separação judicial. E os indivíduos, que interessante aqui, só podiam ter um divórcio nas suas vidas. E aí, fala um pouquinho mais, deixa eu ver se tem algo relevante. Acho que essa era a parte mais interessante ali daquele parágrafo. E aqui os autores começam a fazer de fato a análise do estudo propriamente dito, né? Ele diz o seguinte: enquanto a televisão tem tido um papel muito importante na integração e comunicação de muitos países ao redor do mundo, esse papel tem sido particularmente importante no Brasil. Observe. O governo militar que tomou poder em 1964 viu o potencial da televisão como uma ferramenta para integrar o país. Como consequência, o governo empurrou goela abaixo, não sei exatamente, acho que é uma coisa não tão rude quanto isso, mas vamos botar como empurrou goela abaixo na população em particular, ao promover o crescimento de uma rede escolhida para encorajar a produção nacional. Esta rede, essa emissora, foi a Rede Globo. Então veja só, né, aquela coisa que Bolsonaro falou no ano passado, quando ele estava no Jornal Nacional, teve aquela briga com Renata Vasconcelos e William Bonner, né? E ele sempre citava o editorial de Roberto Marinho, dizia, e aí, Roberto Marinho era de esquerda, de direita, ele era ditador? Aqui está dizendo, né, que a emissora da Globo foi favorecida pelo regime militar, através das concessões e outras coisas. Tem um outro estudo que eu vou falar dele, acho que já por esses dias também, que relaciona fertilidade e novelas. E aí os autores, acho que são até os mesmos autores desse estudo aqui, viram que quanto mais as pessoas assistiam a novela, mais foi caindo a quantidade de filhos por mulher no Brasil. E aí ele tem alguns outros dados que ele fala a respeito também dessa relação entre políticos e emissoras de televisão, né, concessão de permissão aí das emissoras. Enfim, tem alguma coisa relacionada com uma permissão que você precisa ter do governo para operar uma emissora de televisão. Continuando aqui, né, vários autores brasileiros que enfrentaram a censura na ditadura militar começaram a escrever roteiros como uma forma de transmitir novos valores e ideias para a sociedade. E, novamente, o marxismo cultural, né? Então, em adição à luta pela liberdade, temas recorrentes, veja só se isso aqui não é marxismo cultural, né? Incluíam criticismo aos valores
religiosos e tradicionais. E aqui tem uma apreciação de altos padrões de vida e um estilo de vida moderno, meio vago, né? E a emancipação feminina, adultério e uma crítica de machismo. E adultério vai ser um tema bem comum nas novelas, como vamos ver. Aqui eles analisaram, estão dizendo aqui, nas novelas das 7 e das 8, entre 65 e 2004, e foram ver se as personagens femininas, ou no caso a principal personagem feminina, era separada ou divorciada, e se ela tinha sido infiel ao seu parceiro. Um fato interessante, um primeiro fato interessante, é a prevalência de relacionamentos extraconjugais, que é relativamente alta e constante ao longo do tempo. Aqui eles mostram um gráfico justamente sobre isso. Aqui na metade da década de 60 até a metade da década de 70, temos essas duas colunas, né? Uma daqui são a de casais divorciados, ou separados, mulheres no caso, eu acho, e mulheres que foram infiéis aos seus parceiros. Então não chegava nem a 5%, né, de mulheres separadas, era raro naquela época. Isso foi antes da aprovação da lei do divórcio, tá? Por isso. Mas mulheres infiéis já tinha ali quase 30%, né, das personagens, vejam só, cometiam adultério. Aí na década de 70, metade da década de 70 até a metade da década de 80, um número muito grande de mulheres divorciadas, que foi justamente quando a legislação a favor do divórcio passou, né? Então elas passaram a ser mais retratadas nas novelas, e o número de mulheres adúlteras até cresceu um pouquinho em relação à década anterior. Aí nos anos 80, isso já durante a redemocratização, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, tem um númerozinho de mulheres divorciadas um pouco superior a 10%, e mulheres infiéis está ali batendo perto de 17% mais ou menos. E entre 95 e 2004, volta a ter aqui um crescimento de mulheres separadas ou divorciadas, embora não tão grande quanto o que houve depois da aprovação dessa legislação, mas em compensação o número de mulheres que colocavam o famoso chifre nos maridos, né, superou os 30%. Eu vejo que as mulheres que assistem às novelas, né, as crianças que assistem, todos homens, rapazes, meninas, elas vão pegando esses valores que são transmitidos pelas novelas. E aí, se você vê tantas mulheres assim cometendo adultério, os autores vão concluir, né, já sabem no que isso vai resultar no futuro. E aí, um segundo padrão relevante, né, que é mostrado naquela tabela, é que enquanto separação e divórcio estiveram praticamente ausentes dos roteiros em meados da década de 70, entre 75 e 84, uma média de 20% dos personagens principais eram separados ou divorciados. Isso foi quando o debate sobre o divórcio estava no seu ponto mais alto, né? E quando o divórcio foi legalizado. E aí tem dizendo aqui que a separação e as taxas, né, de separação e divórcio permaneceram consistentemente altas nos anos subsequentes. Aqui tem uma parte matemática, né, que eles explicam os fatores aqui, uma coisa bem complicada, mais técnica. Bem, vamos às conclusões aqui. Ele fala, né, novamente que esse trabalho explorou o efeito da televisão em expandir os padrões de dissolução matrimonial no Brasil entre 1970 e 1991, e construindo na estratégia empírica usada por esses três autores, né, que estudaram o impacto da fertilidade, relação, né, entre fertilidade e televisão, nós focamos nas taxas de separação e divórcio. Pronto. Esse estudo foi o que eu mencionei há pouco, e eu vou falar sobre ele ainda essa semana. Já vou lançar um outro vídeo sobre essa relação. E aí a nossa análise puxa da experiência de um país onde assistir à televisão e particularmente a novelas era extremamente comum, né? Uma prática bastante disseminada, e que ia
também por diferentes classes sociais, ou seja, e corta, né? Ele está dizendo aqui por diferentes classes sociais, ou seja, não só os pobres assistem, não só os ricos, é todo mundo. E descobrimos que a exposição para os estilos de vida moderno representados na televisão e também a papéis de mulheres emancipadas e a uma crítica de valores tradicionais foi associada com aumento na quantidade de mulheres separadas e divorciadas nas áreas municipais do Brasil. Aqui vem uma das coisas que eu achei assim mais aterradoras nesse estudo. Já no finzinho, o outro estudo, esse de 2008, entra nesse aspecto aqui em maiores detalhes, mas vejam só. Nossos achados têm potencialmente implicações políticas importantes para os países em desenvolvimento e confirmam as pesquisas feitas previamente por que diz que sugerem que os programas de mídia têm o potencial de alcançar grupos específicos a relativamente baixo custo e podem ser empregados como uma ferramenta de políticas públicas. O que é que eles estão dizendo aqui? Basicamente é o seguinte: se vocês querem fazer um mundo melhor, e aí obviamente um mundo melhor na concepção deles, de sei lá, legalizar o aborto, o casamento gay, o que for, eles vão começar justamente a colocar nos roteiros das novelas questões que se relacionam a isso. Então, haja vista, por exemplo, se você for comparar no caso da homossexualidade, de 2000 para cá, o número de homossexuais que aparece assim nas novelas é muito maior do que tinha na década de 80, na década de 90. Então já é uma maneira de tentar talvez manipular a população, né, ou colocar temas relacionados à homofobia, à transfobia, aos transexuais, ao casamento gay, para já ir colocando, né, na cabeça das pessoas e plantando a sementinha para depois, quando passarem legislações que favoreçam a esses grupos minoritários, então ninguém venha a questionar, porque as novelas já prepararam o terreno para isso. E depois com certeza vai vir outras questões relacionadas a, vamos botar aqui entre aspas, homens que gostam de crianças, né, que amam crianças, ou aborto muito provavelmente pode ser uma delas. Legalização das drogas é algo que pode ser também colocado em novelas, né? Eles vão botando ali, sempre passando aquela visão de mundo bem progressista, dizendo que isso vai reduzir o tráfico, papapá, e já preparando o terreno para que políticas públicas sejam aprovadas nos anos seguintes, talvez até nas décadas seguintes, para conseguir aí implementar essa agenda deles. Bem, então por hoje é isso, e nesses próximos dias eu vou publicar esse outro vídeo a respeito da fertilidade e novelas, né? A relação entre assistir a novelas e ter menos filhos. Até mais.